Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando o terceiro vídeo da série Alquimia. Temos duas opções nessa fase, a via seca e a via úmida. Vamos começar com a via seca. Não se esqueçam, estamos dando a maneira de transformar, transmutar chumbo em ouro. Pelo menos é o que os idiotas imaginam. Mas o chumbo é você e o ouro é você. Desculpem. Então, vamos fazer isso com toda a calma, com todo o cuidado, porque a nossa preocupação é que a altura saia boa. Temos tido muita reclamação. Não se esqueçam de dar o seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal e não se esqueçam de que nós estamos dando curso de alquimia, de cabala, tarô e yoga, né? Então, vamos começar o texto. Então, começamos por Anjos e Demônios 3, o segredo da alquimia, a via seca. Vamos mostrar novamente duas figuras, as quais estão intimamente relacionadas com a Opus Magna, ou a grande obra dos alquimistas. A primeira é a obra do vitriol do Gobi, que nós mostramos a vocês já, que o vitriol usual é este aqui, mas o que o Gobi permite. Então, este é o vitriol usual, oficial, universal, né? Já estamos habituados, mas o Gobi permite que se faça outro tipo de vitriol, que é mais interessante e curiosamente é mais revelador, que é este aqui. Então, aqui está, né, o vitriol do Gobi, que aparece aqui já decodificado. Aqui nós já temos, ó, algumas coisitas que não são muito fáceis de você encontrar. Aqui nós temos aqui, ó, do lado de cá, nós temos o mercúrio. Tá vendo? Ó? Mercúrio. E do lado, no centro aqui nós temos enxofre. Então nós temos aqui os elementos mercúrio, enxofre e sal, né? O sal, vocês sabem que é, oh meu Deus do céu, o sal é essa pedra que está aqui. O sal é essa pedra que está aqui, dividida ao meio, né? O enxofre está aqui no meio e o mercúrio percorre a figura toda. Então, esse é o símbolo grande, é o mercúrio. Desculpa, é o enxofre. E aqui nós temos todos eles. É uma pena porque eu não consigo ver. Então, aqui está decodificada a figura, que na outra página aparece na sua acepção mais, vamos dizer assim, mais comum. Então, seria esta aqui. Então, esse é um vitriol pouco conhecido, mas que o Gobi permite que os seus adeptos usem. Então, veja, no fundo é uma estrela de 7 pontas, já dissemos. E vamos voltar a ela. 7 pontas são igual à coroa de Mitra, que é a estátua da liberdade. Então, uma coisa está ligada à outra. O corpo do ser humano que está aqui, né, apresenta aqui a alma, o espírito e o corpo. Então, é alma, espírito e corpo, tudo oculto debaixo desses 7 raios. E esses 7 raios, então, são 7 raios da coroa de Mitra. Vamos, então, agora mostrar com toda a clareza. Já mostramos uma vez, mas vamos mostrar de novo com toda a clareza. Então, que na estátua de Mitra nós temos esses 7 raios. São alguns masculinos e outros femininos. Mas, sem dúvida nenhuma, vocês já sabem, já mostramos antes, vocês já sabem que a estátua da liberdade é, na verdade, um engodo. É uma mentira. Porque aqui nós temos, então, a coroa com 7 raios. Exatamente os 7 raios que estão ali. E a tocha olímpica, a tocha que fazem a corrida olímpica pelo mundo todo, está aqui. E é o facho que está em cima da cabeça de Baphomet. Então, duas coisas interessantes, porque também aquilo que revela ao maçom os grandes segredos da maçonaria é Luciferos, que também carrega uma tocha. Tudo está ligado.
Pronto. Isso é uma repetição, é uma recapitulação da aula passada. E essa dama aqui não tem nada de dama. É o andrógeno universal. Isso aqui é, portanto, a estátua de Mitra, futuro Cristo do século XXI. Então agora vamos começar a novidade. Isso aqui foi só uma recapitulação. Então a novidade vem agora. E essa novidade vai trazer cositas muito interessantes. Vamos ao texto? Vamos. Muito bem. Então, vemos que na figura do Gobi há uma confusão imensa, porque aquela esteira de 7 pontas colocada sobre um corpo humano faz uma bagunça, enquanto, se olharmos a Estátua da Liberdade, é de uma grande beleza, tanto assim que é chamada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Uma mudança radical, exatamente como é o chumbo transformado em ouro. Portanto, quem fez isso estava dizendo, né, que se você comparar, se você tiver acesso às duas figuras e comparar o Gobi com o presente que a França deu aos Estados Unidos, então está realizado o simbolismo planetário, esotérico, antigo, sob o disfarce. Uma é feia, outra é linda. Uma é desconhecida, outra é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Esta mudança só poderá ser feita com o uso do mercúrio filosofal. Já vimos ali, né, no livro do Gobi, que uma das coisas mais importantes é a palavra mercúrio. É ruim porque quando eu saquei com o microfone numa posição da qual eu não posso me afastar muito. Porque se eu usar a palavra mercúrio, se eu procurar a palavra mercúrio, aqui é um galo, né, aqui é o galo, mas se eu procurar a palavra mercúrio na figura do Gobi, eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque ela está muito escondida. Aqui o que eles colocaram bem claro foi o enxofre. Esse símbolo aqui, claro, bem nítido, é o símbolo do enxofre. É um tipo de triângulo, de cabeça para cima, e uma cruz, um X. Mas é no de cá. É nessa figura de cá. Portanto, nesta daqui, ó, que nós temos então aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui está de novo o enxofre. No centro desse círculo aqui grande está o enxofre. No centro do círculo grande. Onde é que está? Meu dedo não vai lá. Então, aqui está. No centro do círculo grande. Está aqui o enxofre. Então, aqui está o enxofre. Por cima é melhor. Então, aqui está. No centro do círculo grande está o enxofre. Né? E aqui, perpassando todo o círculo menor, está escrito Mercúrio. Vamos ver se vocês têm nitidez. Então, no círculo grande, repete-se a imagem do enxofre, que é um triângulo com a cruz. Está vendo? Está escrito azufre. E lá em cima está escrito sal. E aqui embaixo, né, o sal, está o símbolo do sal, que é esse círculo com um traço no meio. Então nós temos aqui mercúrio, enxofre e sal. E mercúrio só aparece mais nitidamente exatamente nessa figura que está escondida aqui no canto, mas está escondida porque eu tenho dificuldade de ir com essa câmera. Então está aqui. Está aqui, ó. Aqui onde está meu dedo, ó. Mer, e o final, lá no final, Cúrio. Mercúrio. Mercúrio. Está em cima do meu dedo. Então, aqui está acima do meu dedo a figura Mercúrio. O Mercúrio é o começo de tudo. No centro tem enxofre, em cima tem o sal. Aqui é uma droga. Então, estamos aqui com a decodificação, né, em símbolos do vitriol do Gobi. Agora, vamos então deixar isso de lado. Já mostramos o suficiente. Acho que vocês já estão mais do que acostumados e de saco cheio de eu ter colocado tantas vezes essa figura aqui para vocês. E vamos ao texto. Vamos continuar. Então, a mudança daquilo que é feio, complexo e, vamos dizer assim, monstruoso até,
não podia ser feito, a não ser com o uso do mercúrio filosofal. Portanto, não é mercúrio líquido usado na química, o único metal líquido. É mercúrio filosofal, mercúrio dos filósofos, que só os verdadeiros buscadores sabiam o que era. E eles diziam, está em todos os lugares, está em todos os homens, mas não se tratava do mensageiro dos deuses olímpicos. Ou seja, pensava-se que estava falando desse ser aqui. Esse ser aqui, chamado Hermes ou Mercúrio, né? Então, é o mensageiro dos deuses do Olimpo. Mas não é dele que nós estamos falando. Aqui está ele com o caduceu hermético, voando, né? Tem asa nos pés, tem asa na cabeça, tem uma capa que o cobre, e aqui está o caduceu hermético, também com asas, e as duas serpentes. Não é desse Mercúrio ou Hermes que estamos falando. Isso aqui não tem nada a ver. Então, estamos falando de algo que nós vamos dizer claramente ao longo dessas lições. Então, não tem nada a ver com os olímpicos. Dito isso, vamos continuar. Bom, o que quer que seja, dizem os alquimistas que o mercúrio filosófico está em todos os homens. E só com ele é possível fazer a reintegração dos seres, que é o nome de um livro muito famoso, de Martinez de Pasquali. Então, a reintegração do ser, no seu estado ideal, exige uma vontade férrea. Então, Mercúrio é a vontade. Pronto. Já dei o significado logo no início. Mas está oculta sob a máscara do Zorro. Neste outro livro. Nos romances inocentes, cujo herói era o nobre Dom Diego de la Vega, aparentemente um pacato e acomodado fazendeiro abastado, que vive cercado de mocinhas bonitas. Então, temos duas obras clássicas, nas quais aparece o cérebro mascarado. Ou seja, a máscara esconde tanto o Zorro, Dom Diego de la Vega, quanto o Cavaleiro Mascarado ou o Cavaleiro Solitário. Todos dois temíveis justiceiros intemeratos que são, vamos dizer, dedicados a fazer justiça e tem, portanto, temido ambos, né? Só que um se mostra sempre, ele jamais tira a máscara, jamais mostra a cara e está acompanhado sempre pelo seu companheiro indígena, que é tonto. Então, essas coisas que vocês, talvez lendo, se divertiram, tá aqui estavam. A máscara do Zorro está aqui. E a espada dele, que ele fazia um Z na testa dos bandidos que ele vencia, né? Então aqui está a máscara do Zorro. E quem diria que isso está associado a esse quadro complexo, muitíssimo complexo, onde nós temos aqui várias coisas, né? Inclusive nós temos aqui o hexagrama, o pentalfa, o diabo é encontrar aqui, está aqui. Então nós temos aqui o hexalfa, nós temos aqui as duas espadas entrecruzadas do Zorro, e aqui nós temos escrito a palavra Deus. Então veja, Del é Deus. Aqui nós temos então um conjunto de símbolos, geralmente sempre círculo dentro de círculo. E aqui nós temos a lua. Nós sabemos que a lua é um símbolo feminino. E aqui várias letras que nós vamos decodificar para vocês, porque não está na hora ainda. Na hora certa decodificaremos. E aqui está, Tratado de Reintegração dos Seres. Ou seja, você tem que se reintegrar. A reintegração só se faz com o Mercúrio filosófico. Então, Biblioteca da Ordem Rosa Cruz, a Morque, está aqui, né? Biblioteca da Rosa Cruz, a Morque, e de lá nós temos essa maravilha. E aqui a tradução do outro é Roberto Amadou. 2 livros fantásticos, né? Mas esse aqui deixa claro, a máscara do Zorro. Então, tudo que eu vou mostrar a vocês está mascarado. Então, é esse mascarado que nos interessa, né? É o mascarado. Quer seja o Cavaleiro Solitário e o Índio Tonto, quer seja Dom Diego de la Vega. Mas há uma diferença interessante entre eles. No caso do Dom Diego de la Vega, é um abastado fazendeiro, muito rico, né? O pai não sabe que ele é quem é, não sabe o segredo.
o único que sabe é um criador dele mudo. E vamos então lembrar vocês, às vezes debaixo dos quadrinhos e dos filmes inocentes para crianças ou para amantes da aventura, né? De contos feitos para emocionar leitores ávidos por mistérios e emoção e adrenalina, os autores, na verdade, são famosos nos meios ocultistas. Nesse caso, mostramos dois livros, um de Martinet de Pasquali, que é um sacerdote, o outro de Claude de Saint-Martin, chamado filósofo desconhecido, que foi discípulo do primeiro, como também Papi. O Cérebro Papos, a pessoa assim, foi discípulo, era ateu, não acreditava em nada, e quando encontrou Martin de Pasquali, esse sacerdote conheceu a ele, e que ele devia estudar ocultismo. E hoje ele é um dos maiores nomes do ocultismo. Então você vê, brincadeira misturada com coisa séria, vai terminar dando aquilo que é a receita. E exatamente assim como a amarelinha, que é um joguinho que as crianças jogam uma pedra e vão fazendo aquilo ali, tipo uma escadaria, e foi assim que os cabalistas guardaram a árvore da cabala, porque foram mortos, sabiam, mas estava ali. E assim também como o baralho comum, que vocês jogam sueca e outros jogos mais, né? Então ali também está escondido o tarô. Então esconde-se no que parece uma brincadeira, uma diversão, as coisas mais sagradas. E o tolo não vê, mas quem escondeu sabe que aquele que for capaz vai conseguir decifrar o simbolismo. Então temos assim, Martinet de Pasquali, sacerdote que converteu um grupo ao seu redor e formou vamos dizer, uma escola. E entre eles está Papus, está Claude Saint-Martin e também Martinet, Eliphas Levi por tabela. Muito bem. Agora, para os esoteristas cristãos, esses símbolos fazem todo sentido. Por quê? Porque ninguém desconfiaria que o mascarado ou cavaleiro solitário, acompanhado de seu companheiro tonto, o índio fiel e amigo inseparável, toda vez que ele se identifica, ele entrega uma bala de prata. E a prata é chamada de albedo nos meios dos alquimistas. Lembra? Nigredo, primeira fase. A segunda fase, que é albedo, é representado pela prata. E o cavaleiro solitário, ou mascarado solitário, que tem a mesma máscara do Dom Diego La Vega, ou seja, não é fechada, não é um pano preto que tampa os olhos, tem dois buracos por onde ele vê tudo. Então, aí, portanto, ele não é exatamente aquela coisa da maçonaria que está nas trevas. Ele tem, aparentemente, a máscara para esconder o rosto dele, para que ele não seja conhecido. Mas ele está vendo tudo, porque a máscara dele tem o lugar para os olhos. Portanto, ele está de olho aberto. E aqueles heróis, em ambas as versões, são disfarces para a transmutação, operada pelo Pasquali, chamou o homem-espírito ou homem de desejo. Então, nós temos aqui, né, os dois livros fantásticos, né, e Pasquali, então, tornou conhecido, né, que não me interessa na minha sociedade o homem que não tenha desejo. Não me interessa o homem de vontade. A vontade é coisa que dá e passa. Eu já quero o homem de desejo, que vai ser transformado em homem espírito, que é a paixão. Então, ele já sabia o que queria. Já começou sabendo. Vamos continuar. Muito bem. Então, Pasquali celebrava anualmente uma festa cristã, que é a Paixão de Cristo. Exatamente, aí está a chave. Aí ele encontrou a chave, porque a vontade em si não é nada, é coisa que dá e passa. Mas transformar a vontade em desejo é indispensável. O desejo em paixão, no sentido da paixão de Cristo. E como ele é sacerdote, ele descobriu que nessa paixão de Jesus Cristo, ele sendo padre católico, ele percebeu que o desejo de um carpinteiro de Nazaré se transformou em uma paixão, deu lugar a uma paixão, assim começando a nos ensinar.
e nos iniciar em toda a operação alquímica. Sem a paixão, não existe a transmutação dos metais. Portanto, demos a chave dos grandes mistérios, ou dos grandes segredos. Aqui o livro é de Eliphas Levi. E esse livro seria de grande ajuda para quem não tem a menor noção. A chave dos grandes mistérios. Aqui está a chave. E Eliphas Levi. Editora Pensamento. Então aqui está. Mais uma vez no centro, o ex-alfa, o hexagrama. E outros símbolos mais. Né? Mas aqui está. Então, querem a chave? Está aqui. A chave do grande segredo do mistério. Então vão lá, procurem e vocês terão. Quem procura acha. Eliphas dá tudo. Então vamos continuar. E vejam, debaixo de disfarces, de máscaras, tudo é disfarçado. Símbolos. Agora vamos nos socorrer a um autor famoso, chamado Fulcanelli, no livro Mistério das Catedrais. E aqui nós vamos encontrar vários símbolos que nos interessam. Fulcanelli dá uma outra versão do vitriol. O vitriol de Fulcanelli é outro vitriol. Aqui estamos então, o Mistério das Catedrais de Fulcanelli, tá vendo? Ó? O Mistério das Catedrais, né? E aqui está o frontal da catedral, de uma catedral gótica, e aqui dentro nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro aqui nós vamos mostrar o que ele, para enganar, já se não confia em nada, mas nós temos aqui uma figura que significa solve et coagula, dissolva e coagula. Essa frase está nos braços de Baphomet, e aqui não parece que está nada disso. Aqui só tem um homem, né, com os joelhos cruzados e com o bastão. Nós temos outra só da falsa. Então duvida, disse Jacó, duvida, duvida, não aceita, não, cuidado. E aqui nós temos também outra figura. Ele dá aqui, portanto, Fulcanelli, né, ele dá na página 95, ele dá um galo como sendo o enxofre. Ora, o enxofre não é o galo, né? O enxofre é aquele triângulo com a cruz embaixo. O galo é o mercúrio. Então ele está enganando os trouxas. E nós não somos trouxas. E finalmente vamos agora ao resumo da ópera. Ou seja, o vitriol. Ainda temos aqui, né, outras figuras, mas não vamos a elas. Vamos direto, portanto, nós temos aqui outra interessante, né, que é o corvo. Então, esse corvo, não sei se vocês estão vendo aí, mas vamos ver se tem nitidez. Aqui, ó, tá vendo? Nesse escudo está uma ave chamada o corvo. Esse corvo vai ser importantíssimo, porque vai constar do vitriol de Fulcanelli. Vamos lá direto agora, diretamente para lá. Então, agora vamos encontrar o outro vitriol. Dissemos que tinha 4. Vamos mostrar todos os 4. Então, aqui está o vitriol de Fulcanelli. É belíssimo para quem sabe. Esse é o símbolo da alquimia, para Fulcanelli. A escada que leva da terra para o céu. Portanto, vamos ao mito de Jacó, né? De Abraão gerou Isaac e Isaac gerou Jacó. Então, que são com a escada que leva do céu ao céu. Mas essa escada é a coluna vertebral, que tem 33 vértebras. E nós temos um livro aqui. E esse livro aqui mostra o quê? Como fazer para transformar, saber que essa escada não é uma escada, é a coluna vertebral. E aqui está embaixo, né? Vamos ver, alquimia, tá vendo? Notre Dame de Paris, a catedral, é o símbolo da alquimia. É um dos símbolos da alquimia. Mas o que nós queremos não é o símbolo da alquimia. É o vitriol alquímico, segundo Fulcanelli. E vamos mostrar aqui para vocês agora. Vamos mostrar claramente. Então, está se escondendo da gente. Mas não vai esconder, não. E assim são os símbolos feios, horríveis, monstruosos. Eles escondiam dos profanos aquilo que era a coisa mais bela que nós vamos poder fazer em nós. A transformação do homem que não tem nenhuma utilidade para a sociedade, né, e fazer com que ele seja, portanto, uma pessoa útil, e não somente útil, mas também uma pessoa que totalmente é modificada. Aqui nós temos, portanto, uma visão geral do livro, que é O Mistério das Catedrais, Fulcanelli, né, editora Edições
aqui não tem qual é a edição. Esfinge, e aqui nós temos, portanto, o vitriol. O que nos interessa é isso aqui. Vamos explorar. Então, logo para começar essa história, nós temos lá longe, lá distante, nós temos uma esfinge. A esfinge é o símbolo que? A esfinge é o símbolo do homem, não é? Qual é o animal que anda de quatro quando é no início? Depois ele anda de três, e depois ele anda de duas pernas. E aí isso é o homem. E essa esfinge é uma coisa notável. Veja que à frente dela temos a mesma vela que está no vitriol maçônico. A luz maçônica está aqui, ó. A esfinge de Fulcanelli, o seu vitriol, está olhando para uma vela que é a luz maçônica. E aqui está a esfinge. Pronto, no fundo, apenas sugerida. Aí vindo mais para cá nós encontramos o corvo. E junto com o corvo, né, uma porção de objetos que são usados em laboratórios de alquimistas. Pipetas, buretas, provetas, e aqui nós temos, portanto, o corvo. Agora sim, preto, exatamente como ele é. Nigredo é o nome da primeira fase da alquimia. Nigredo, negro. Então o corvo é preto, negro, e é uma ave repugnante, porque isso aqui era uma cabeça, e ele devorou, e ele começa pelos olhos. A parte preferida dele da cabeça é os olhos. Então, nos crucificados, quando Roma crucificava as pessoas, os corvos vinham e comiam primeiro os olhos, a pessoa ainda viva, e depois então comia o resto. Então aqui nós temos um ser que um dia foi uma cabeça, e agora aqui é um crânio. E quem fez isso? O corvo. A operação se chama putrefação, ou seja, a cabeça apodreceu. Mas isso aqui é somente uma sugestão que mascara. E para mascarar mais ainda, nós temos aqui vasos, como eu disse, alquímicos, né, que são os alquimistas então utilizavam esses vasos, assim como maçons utilizavam o esquadro, a régua e o compasso. E aqui nós temos um livro. Esse livro está escrito aqui, ó. Nós temos uma coisa aqui escrita, está escrito Mutus Liber, livro das mutações. Portanto, trata-se de mudar o homem, mudar completamente. A primeira obra do mago é a mudança de si mesmo. E aqui na frente está escrito Lege, lege, relege, labora et invenias. Leia, leia, releia, trabalha e encontrarás. Lembra que a palavra invenias está no vitriol. Vitriol quer dizer visita interior à terra, retificando que invenias ocultum lapidem. Então aqui nós temos a palavra-chave. Uma palavra-chave do vitriol, de todos os vitrióis. Todo vitriol tem a palavra invenias. E aqui nós temos a palavra invenias. Invenias é a última palavra aqui, ó. Invenias. Estou apontando para ela aqui. Invenias quer dizer encontrarás. Então, lege, lege, relege. Leia muitas vezes, até conseguir descobrir. Invenias está sem nitidez. Eu quero que é nitidez. Tá? Então aqui está Mutus Liber, o livro das mutações. As mutações são as transmutações. Ponto. Mutus Liber. Aqui está. Meu dedo está em cima. É difícil manter o microfone, né? E o livro segurando, porque eu não posso me afastar do microfone. E aqui embaixo nós temos uma frase conhecida pelos idiotas que leem o Kybalion e saem repetindo feito papagaio de pirata, mas não sabem o que é. Aqui está escrito assim: Omnia ab uno, et in uno omnia. Então aqui essa frase aqui embaixo está escrito: tudo veio do uno e tudo irá para o uno. Ou seja, tudo veio da unidade, do ser, que é uno. Agora está claro, né? Tudo veio do uno e tudo irá para o uno. E lá está, Mutus Liber. Então esse é o vitriol de Fulcanelli, um dos alquimistas mais famosos da história da alquimia. Então aqui nós estamos decodificando para vocês. Você tem que encontrar, portanto, o enxofre filosófico, que é a vontade transformada em desejo. E transformar agora esse desejo em paixão, de tal maneira que você esteja disposto a morrer, se for necessário, para poder chegar aonde você deseja. Então essa é a chamada via seca. E tudo isso é disfarçado, tudo isso aqui mascarado. E a esfinge, lá em cima, é o grande enigma. Decifra-me ou te devoro. E ela está olhando o quê? A luz maçônica, aquela mesma vela.
e ali em cima nós temos vários símbolos alquímicos, planetários e tudo mais. Tudo escondido, tudo mascarado. Por isso nós temos o mascarado solitário, o cavaleiro solitário e o Zorro das aventuras do Zorro, que traça com uma espada um Z na cabeça daqueles que são os adversários dele que ele venceu. Então, minha gente, aqui nós estamos decodificando e dando a vocês. Mas o melhor vai ficar para o fim. Sempre assim, a sobremesa servida no fim. Estamos terminando. Então vamos lá. Então, tudo vem do Uno e tudo irá para o Uno. Deste modo, entre pipetas, provetas e buretas, cuidado com a pronúncia, Fulcanelli nos dá uma síntese da obra alquímica. A transmutação do chumbo em ouro. Não é transformação, é mutação. Mutus liber, livro das mutações. É a mudança mais profunda do que a transformação. Essa sentença de grande beleza é profunda, mas não parece ter nada em comum com o repugnante, a ave repugnante que devora os cadáveres, começando por comer seus olhos. O corvo é a fase que nomeamos em alquimia nigredo, e a bala de prata do zorro, cavaleiro solitário, é albedo. Prata é alva, é branca, é albedo. Portanto, o nigredo é o corvo, que é exatamente quando o corvo significa o quê? Os nossos defeitos são negros. Nós temos um lado luminoso e um lado sombrio. E agora nós vamos começar pelo começo. Então, a via seca começa pelo nigredo. O que é nigredo? Então, é simbolizado por aquela ave escura, preta, como escuros são os labirintos nos quais se perde os ignorantes do ouro alquímico. Aquele que estiver disposto a fazer tudo para ter ouro, diz Elifa Levi, jamais terá o nosso ouro. Nosso ouro. Olha, ele não disse aquele que fizer tudo para ter ouro, não terá ouro. Ele disse aquele que fizer tudo para ter ouro, não terá o nosso ouro. A frase é do mestre Elifa Levi. O mesmo que dá para vocês a chave dos grandes mistérios. Pronto. Então, essa é uma chave. Ele está dizendo que se você estiver disposto a fazer como Silvio Santos, tudo por dinheiro, então Silvio Santos estava afastando as pessoas da verdade. Então, ele foi um embusteiro que fez o tempo todo, deu o golpe do baú no brasileiro, Sandra Bravanel, e afastou a gente das chaves dos grandes mistérios, dos grandes segredos. Elifa Levi está conduzindo exatamente, reconduzindo para lá. E eu aqui estou tentando ajudar. Não sei se terei sucesso. Estamos terminando aos 32 minutos. Não pretendemos passar de 25. Já terminamos. Portanto, já demos a chave. Abrir a porta agora é um gesto teu. Vire a chave. E, virando a chave, ela porá à tua disposição as riquezas dos antigos sábios, a sabedoria oculta nas brumas do tempo. Ou seja, estamos aqui falando do Mercúrio filosófico, que é a vontade transformada em desejo. Mas não basta. É necessário virar mais uma vez a chave. Tem duas voltas. E transformar o desejo em paixão. Pronto. Transformado o desejo em paixão, então você terá, né, não aquela figurazinha que as pessoas acham que é bonitinha, né, que é o Mercúrio, o Hermes dos Olímpicos, não tem nada a ver com isso aqui. É muito bonito, mas não tem nada a ver. O caso do seu hermético não tem nada a ver. O caso do seu significa as correntes cósmicas, as correntes telúricas, Ida e Pingala. E o mensageiro dos deuses é quem vai trazer, portanto, a decodificação dos segredos. Aqui temos um anjinho, aqui temos um anjinho. Ou seja, ele está acompanhado e tem asas. Isso quer dizer o quê? A resposta virá voando para aquele que necessita e que pode saber. E não virá jamais para aquele que não precisa saber. Ou seja, o ignorante, o profano, o indigno jamais terá. Porque não é de homem para homem. Não adianta eu dizer a você o segredo, por mais que eu faça. Esses vídeos não vão jamais levar você a ser de fato um alquimista. Só se você encontrar o Mercúrio filosófico, só se você encontrar o enxofre do filósofo, só se você conseguir transformar seu corpo em sal. A estátua de sal é um símbolo na Bíblia.
A esposa de Ló se transformou na estátua de sal. Sal. Então estamos aqui. Você vê que está tudo imbricado. Bíblia, histórias em quadrinhos, símbolos alquímicos, símbolos planetários, e aqui nós temos agora o livro que não podemos deixar de mostrar. São então os pecados capitais. Aqui nós temos a representação de 4 pecados capitais. São 8. Então voltamos a ter a esfinge. Aqui nós temos a representação da esfinge, muito bonita. E aqui nós temos agora 4 dos 7 pecados capitais. E vamos ver quais são esses 4. Vocês são os mais comuns. O primeiro é a preguiça. Come, enche a barriga, depois que tem a barriga cheia, então teve o prazer que quis, pode ser outros prazeres. Depois vai dormir. E pronto. Então aqui é a preguiça. Depois nós temos aqui a vaidade. Esse cidadão é cercado de mocinhas como Dom Diego de la Vega, tá vendo? Ó, tudo tem a ver com tudo. Então ele está seduzindo a menina e é vaidoso. Então a vaidade é outro pecado capital. Depois desse nós temos o orgulho. Esse intelectual que sabe muito, sabe tudo sobre geografia, história, filosofia, teologia e tudo, mas é orgulhoso para isso. Não, portanto, não é sabedoria. A sabedoria supõe humildade. E finalmente nós temos o soberbo, que é aquele que humilha o outro. Ele aqui é um patrão, está dando uma bronca no funcionário porque ele trouxe uma folha de papel errada. Então nós temos aqui 4 dos 7 pecados capitais. O restante são a ira, né? Aqui nós temos a gula, aqui nós temos a vaidade, aqui nós temos o orgulho e nós temos a soberba. Falta a ira, a luxúria e a avareza. E aí nós temos os 7 pecados capitais. Você jamais conseguirá chegar a lugar algum se você não vencer os 7 pecados capitais. Pronto, passamos 35 minutos e vamos repetir. Não, se não der o seu like, dê agora. Né? O som talvez não seja o ideal. O microfone não é. Vou pedir a um técnico mais hábil, né, do que o nosso atual, para tentar regular esse som. A reclamação do som é constante. E nós vamos então ver se conseguimos colocar numa altura que vocês possam fazer isso. Embora alguns tenham fone de ouvido, coloca no celular e então ouve. Ou então regula pelo computador. Eu não sei fazer isso. Né? Então o like, inscrevam-se e divulguem o canal. Pronto, é isso que eu estou dizendo. E não se esqueçam, quer jogar o tarô? Amanhã estou marcado às 10 horas da manhã com uma mulher que é descendente alemã. Uma mulher que é muito inteligente. Então, tarô. Yoga, também. Sem yoga você não está fazendo meditação. Cabala é a tradição das eras, que começa na Lemúria, né, entre os sumérios, acádios, e chega até nós, hoje. E yoga, que é exatamente a arte da meditação e do chakra, o conhecimento do sistema nervoso, das suas ramificações pelo corpo. Epio não dico. Até a próxima.